Bom, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, Janice, Cris, secretária, Sheila, grande Bombardelli. Dois. Isso foi primo, né? Legal. Tá certo. Mas, enfim, então estamos agora iniciando a conversa sobre o desdobramento das informações que vocês querem sobre a educação. Hoje a Dirce está aqui, depois ela explica os motivos que a sua equipe não está, porque temos um desdobramento da aplicação da prova Paraná, né? Paraná Mais. Nosso pessoal da equipe já tinha as agendas, eu falei, não, deixa que a gente toca aqui. Então, Janice, quero já entregar, tem uns livros aqui que vocês pediram por ofício, aí eu já deixo à sua disposição. Muito obrigada. Para a gente fazer as informações. Registrar também a vocês, estamos fazendo as respostas dos ofícios. O primeiro ofício 02, que vocês fizeram muitas perguntas, já está respondido, está à disposição. Agora estamos providenciando por todas as secretarias que estão envolvidas os outros ofícios, e atendendo o pedido de vocês, então, a gente está fazendo essa reunião aqui para tratar da questão do calendário escolar e outros assuntos que vocês acharem pertinentes tratar sobre a educação. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu creio que a gente, com essas reuniões de desdobramento, pode formatar melhor ainda as informações. A gente tem feito as informações com a nossa equipe, evidentemente, e respeitando a posição de vocês. A nossa intenção sempre é criar um ambiente extremamente favorável para a assunção do cargo do próximo governo capitaneado pelo Mário. Então, bem-vindo. Dirce, então, explica agora aquilo que você estava nos dizendo sobre a questão da tua equipe. Seria importante, né, que diretora de ensino, diretor do sistema estivessem presentes, porém, iniciaram na data de ontem as aplicações das provas Paraná Mais. As provas Paraná Mais, elas são aplicadas nas turmas de segundos anos, e na turma de segundo ano são 2 dias de aplicação. Para cada aplicação precisa de um aplicador, de um professor de apoio e de vários aplicadores de salas extras quando tem crianças inclusas naquela turma. Então nós temos em torno de 59 aplicadores da Secretaria da Educação, todos eles têm formação na área de magistério e pedagogia, aplicando provas Paraná Mais, uma vez que os professores da escola não podem aplicar as provas, essas provas, né? E também, daí são 2 dias, um dia língua portuguesa e matemática por turma. Considerando que nós temos 79 turmas de segundos anos, é 79 vezes 2, são 2 dias de aplicação, e no mínimo 3 aplicadores por turma. Então, esse é o trabalho da equipe nestas 3 semanas, começando ontem até o final de novembro. E o 5º ano também tem aplicação de prova Paraná Mais, só que a deles é num dia só, mas também com aplicador, com professor de apoio e sala extra quando tem aluno incluso. Os apoios são estagiários em sua grande maioria, até porque a gente não tem professores suficientes, né, para todas essas aplicações. E por isso, então, justificando a ausência dos membros da equipe. Ficaram na secretaria somente o pessoal administrativo. É um movimento grande. Sim. Legal. E dessa aplicação e desses resultados depende a questão de um dos indicadores dos condicionantes do VAR, que é a questão do ICMS Educação, e vem do resultado da prova Paraná Mais. Agora, é bem importante isso. Os índices da educação influenciam diretamente na remessa de recursos para o município. Isso mesmo. Vai chegar o momento, segundo as informações que a gente tem, que o processo de crescimento dos índices educacionais influenciarão de tal forma o retorno de impostos que, com a reforma tributária, vai ser tão importante, mais importante que a própria produção que a gente tem. Então, veja, é um grande movimento que precisa ser feito na educação. Mas que bom. Gente, estamos aí à disposição. Até colocar essa questão dos avanços, é importante falar assim, ela é acompanhada tão proximamente a questão do avanço socioeconômico, né? Crianças consideradas de faixas econômicas mais pobres e pretas
e isso é autodeclarado pela própria criança num questionário socioeconômico antes da aplicação da prova, essas crianças elas precisam tirar médias semelhantes ou iguais em língua portuguesa e matemática daquelas que se autodeclaram brancas e com mais condições financeiras. E quando isso é alcançado, o município atinge também um dos condicionantes do VAR, que é a diminuição das desigualdades sociais. E de que forma que a criança se autodeclara de um nível social ou classe social, colocando aquilo que tem em casa, declarando se seu pai tem carro, como ele vai trabalhar, se tem ar-condicionado em casa, se tem micro-ondas. Enfim, é dessa forma que eles avaliam a questão social da criança. E quando essa criança, considerada de acordo com aquilo que responde de uma classe social mais baixa, com menos renda, e as notas dela são iguais às outras, considera-se que o município conseguiu a questão de equidade nesses indicadores. Para encerrar essa questão, dizer o seguinte também, que agora em 2022, vocês já têm esse conhecimento, a prestação de contas do mandato não é feito mais pelo prefeito, por seus assessores próximos, é feito por interlocutores. Então, por exemplo, diretores de CMEs de escolas é que prestam contas daquilo que é feito na gestão, para o tribunal analisar os dados e, efetivamente, conduzir para aprovação ou rejeição das contas. Então, é na assistência, na educação, na saúde. Aí eu acho que tem mais umas duas políticas que são dessa forma. Então, teve uma alteração estupenda aí, que vez que outra a Cleusa vem com as informações que deixam a gente apavorado. Mas, enfim, está andando bem, está tudo certo. Janice, Friso, Sheila, os Bombardellis aí, bem-vindos. Então, estamos à disposição, espero que a gente possa responder e ajustar aquilo que vocês precisam. Caso a gente ainda tenha alguma dificuldade de posicionamento, a gente fica devendo a resposta, mas de pronto será informado para vocês. Bom, prefeito, nós queremos agradecer a presteza aí no fornecimento das informações. A metodologia de trabalho que nós adotamos, ela também tem se demonstrado bastante eficaz para nós. Então, no primeiro envio de informações, nós recebemos 5.000 páginas da prefeitura. Na sequência, mais uma boa quantidade. Então, estamos trabalhando bastante desde a nossa primeira reunião. E nós temos, eu diria, na educação, talvez, uma condição privilegiada, né? Porque tanto eu quanto a Dirce estamos neste município na educação há muito tempo. Então, toda essa dinâmica que a Dirce acabou de apresentar em relação às avaliações e à produção dos índices, nós acompanhamos desde o princípio. E temos tido sempre a alegria de perceber que Toledo se destaca nos índices em relação aos índices estaduais e federais. Toledo sempre esteve acima da média, graças ao trabalho conjunto que é feito pelos nossos servidores e também, evidentemente, pela nossa Secretaria da Educação nos seus diferentes momentos. E fico muito feliz em observar, analisando a documentação e ouvindo o que vocês nos dizem, que esses mecanismos todos, ao longo do tempo, vão sendo aperfeiçoados, e é preciso que seja assim. Em relação, por exemplo, a essas informações que a Dirce nos dizia, que as crianças autodeclaram, nas avaliações, nós já tínhamos isso quando as crianças se preenchia um questionário socioeducacional. E é óbvio que isso tudo precisa ser aperfeiçoado, aprimorado, nós precisamos chegar cada vez mais perto da realidade das nossas famílias, e a política educacional precisa ser pensada de fato para atender de maneira eficiente todo esse público e trazer bons resultados para nós. E nós sempre esperamos que esses índices de fato reflitam bons índices de aprendizagem e de aprovação e de satisfação da comunidade em relação à educação. Então, eu fico muito feliz sempre de poder participar desses processos. Acho que a nossa vida, assim como a da Dirce, é a educação, a nossa vida está ligada à educação, e observar que a educação avança antes de mais nada é sempre uma razão de alegria para a gente. Então, o que nos levou, prefeito, a solicitar esta reunião foi nós entendermos a questão do calendário. Nós também recebemos a proposta da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, então para nós observarmos como é que a Secretaria pensou o calendário para 2025. E mais do que isso, secretário, uma questão importante que eu gostaria de discutir paralelamente ao calendário
é a questão da formação continuada. Em que ponto do processo estamos? Quais são as temáticas que a Secretaria da Educação definiu, elencou, percebeu como necessário para 2025? Quais tratativas já foram tomadas em relação à formação continuada, para que nós também possamos acompanhar esse olhar para o próximo ano e as discussões que já estão sendo previstas para o ano. Tá, então acho que posso, não sei se eu posso começar? Sim. Então, quando a gente falou lá no primeiro momento de calendário, nós tínhamos uma expectativa já de ter dialogado com o núcleo por conta de algumas especificidades que se fazem necessárias na questão de alinhar datas de recessos, por conta de otimizar principalmente o transporte escolar, né? Havia sido emitido um calendário escolar homologado pela sede, porém ele foi, logo depois ele foi retirado e substituído por esse que saiu semana passada, né? Nós, desde a data terça-feira passada, quando foi homologado esse, saiu essa resolução, estamos em contato com o núcleo, tentando uma reunião, uma agenda para fazer esse alinhamento, mas também por conta de toda a dinâmica de aplicação de provas e outras agendas deles, nós conseguimos agenda com eles para amanhã apenas, mas aí a gente já faz os nossos alinhamentos aqui, eu levo a nossa proposta até eles, ou inclusive se alguém quiser participar também, seria importante. O que nós temos então de proposta nesse momento é uma minuta que não foi discutida com os professores da nossa rede, a gente sempre faz isso, né? Uma vez tem uma minuta, alguém mais quer? Essa cópia é um pouco ampliada dessa que está aí com vocês. Então, quando a gente olha o calendário que o Estado propôs e o nosso, a diferença do calendário deles para o nosso, primeiro tento colocar assim, por conta dos contratos de trabalho dos nossos servidores, que é a jornada de 20 ou 40 horas semanais, nós não podemos colocar conselhos de classe aos sábados. E o Estado coloca os conselhos de classe aos sábados, né? Então, por isso, a gente não apresenta na minuta conselhos de classe aos sábados. Inclusive, no calendário deles, não aparecem as propostas de conselhos de classe, porque cada escola organiza o seu, né? Então, a gente poderia olhar assim, mês a mês, o que tem de proposta para o ano letivo. Então, como as férias de todos terminam dia 24 de janeiro, a ideia é retornar no dia 27 de janeiro, já com trabalho interno, daí caberia, né, a futura equipe estipular se esse trabalho interno será para todos ou será apenas administrativo, como organizar isso, né? Pensamos também já iniciar formação continuada interna na escola nos dias 28 e 29 de janeiro. Eu posso ir fazendo as perguntas? Sim, enquanto pode. Você apresenta, Dirce? Então, nós teríamos aqui 3 dias iniciais de organização do trabalho na escola, tá? E esses 2 dias aqui de formação continuada, as escolas usariam aquela dinâmica de elas mesmas organizarem, elegerem as suas temáticas, as suas necessidades de estudo, e alguém da própria escola ou de outra escola é convidado para atuar nessa formação continuada. Sim, Okay. Que ele entraria dentro daquelas 40 horas que estão previstas no Estatuto, que a Secretaria da Educação certifica por ano. Então, das 40 horas anuais, 16 horas fica sob responsabilidade da escola organizar, que pode ser na própria escola, pode ser por grupos de escolas, e as 24 restantes, então a Secretaria planeja, organiza e, enfim, oferta. Em relação a estes 2 dias, as escolas encaminham para a Secretaria algum projeto? Precisam, sim. E eles encaminham isso até quando? Nós ainda não estipulamos prazo, até porque nós não definimos ainda, não discutimos a minuta. Uma vez... Quando a gente discute a minuta, a gente já estabelece prazos. Prazos de envio de projeto de formação e tudo mais. Olhando lá também o calendário do Estado, eles propõem o início lá das aulas para o dia 5 de fevereiro. Nós estamos propondo para o dia 4 de fevereiro o início do ano letivo. E para isso, uma abertura do ano letivo no teatro. Por que a abertura do ano letivo no teatro? Porque a lei de diretores diz que precisa ter posse dos diretores, posse oficial. Então, seria o momento da posse oficial de todos os diretores, uma vez que nós vamos ter eleições ainda esse ano. E já ter a palestra da abertura do ano letivo
e considerar essa palestra como sendo parte das 8 horas de formação que integram as 40 horas anuais da formação continuada. Para essa palestra, a gente tem uma proposta. Já é uma tradição essa abertura do letivo também, né? Presença do prefeito. Exatamente. Até eu vou entregar aqui o prefeito também receber aí os professores da palestrante. Seria assim a palestra, até porque está muito em discussão, inclusive é necessário, de acordo com a BNCC, tratar das temáticas socioemocionais, saúde mental do servidor, do professor. E a palestra seria O Cérebro a Nosso Favor, Neurociência aplicada à Saúde Mental. Ali até, deixa eu ver se eu destaquei, tem ali, ó. No segundo aqui? Ali tem a flechinha lá, leia o tema da palestra, o título. Neurobiologia das emoções e saúde mental. Isso, que seria um tema mais abrangente, mas que atenderia todos os servidores da educação infantil, dos professores que trabalham do 0 aos 10 anos. Quando você fala de uma palestra de abertura de ano letivo, você não pode entrar num tema muito específico de uma área que abrange somente, por exemplo, professores dos anos iniciais. Então, tem que ser algo que atinja todos. E daí nós pensamos justamente nessa temática, que é algo necessário, inclusive no questionário do Tribunal de Contas, tem questões específicas desse assunto, se é ofertado palestras, formações nessa área para os servidores da educação. Inclusive, nós temos que ter programas, e hoje nós temos um programa que trata da saúde do servidor, que ele foi lançado faz pouco tempo, inclusive selecionado, e a Flávia, coordenadora de Educação Física, ela foi a Brasília receber uma premiação, inclusive nós não inscrevemos esse projeto, e ele foi buscado nos sites dos municípios, ele foi premiado, foi justamente na época de campanha, a gente não pôde divulgar, né? Um que trata sobre a questão da saúde do servidor, e essa temática ela abrange justamente isso, né? Então essa palestrante ela tem disponibilidade para data, nós estamos agora nas tratativas dos documentos para contratá-la, ela tem disponibilidade e estamos nesse diálogo. Isso é feito por uma dispensa de licitação, até porque nós não conseguimos, teria que fazer uma chamada pública, colocar essa temática para mais pessoas, daí a gente não tem referências. E ela é palestrante da Undime, então ela é uma referência pela experiência que ela tem nessa nessa também área. É uma prática, né? Sim. Eu não sei se a gente consegue Instagram dela, o que tem, só para a gente conhecê-la um pouquinho melhor, porque também é ruim a gente... Vocês aqui vão tocar na coordenação. É importante conhecê-la, né? Acho que seria importante, Janice, se a gente colocar assim, se vocês pudessem o quanto antes, para a gente iniciar o processo para contratá-la, ou daqui a pouco em janeiro. Na verdade, nós temos que contratar. Não tem. Da minha parte, prefeito, não há objeção nenhuma, porque realmente é uma temática que está em voga, é uma necessidade. A gente percebe também cada vez mais professores estudando a temática, se especializando, então é uma temática pertinente. Se a equipe atual entendeu que a profissional alcança a qualidade dos nossos professores, porque o senhor sabe que os nossos professores são bem exigentes, né? Então não há objeção nenhuma aí da nossa parte. Ok. Então, assim, vocês acham que em uma semana conseguimos a resposta para a gente iniciar o processo, ou a substituição do nome e tal, para nós iniciarmos esse processo? Com certeza, até quinta-feira nós nos posicionamos, vamos entrar nas redes, vamos conhecê-la e aí nós nos manifestamos. Aí vocês façam por ofício. Perfeito, sem dúvida. Daí tem uma questão assim, como o nosso quadro de servidores é muito grande, nós não conseguimos mais comportar todos no teatro, tá? Então a gente fez solicitação de reserva para o auditório da Unipar para o dia 13 de fevereiro e para o Teatro Municipal. A Unipar, ela abre agenda somente a partir de 10 de janeiro. Tá? Por mais que Deixa eu só fazer um registro aqui que é importante. Nós temos uma licitação que está em andamento. Já houve, a licitação está em fase de construção de contrato, me parece, para a reforma do telhado do teatro. Então, pode ser que aí teríamos que confirmar essa questão do teatro, se vai ter à disposição do espaço. Então, só para registrar, para a gente ver essa situação. Tem duas questões que a Priscila me colocou. Isso. Uma que está, assim,
reforma do telhado, e ela está para todo esse período. Então, se tiver a licitação e tudo mais, e é uma necessidade do teatro. A segunda questão é que todos os anos já, por exemplo, agora no início do ano de 2024, as universidades, via ofício protocolado, fazem a solicitação do uso do teatro nos períodos noturnos para as formaturas. Unipar, FAG, e a gente sempre tem esse diálogo com as universidades para fazer o uso do espaço do teatro de dia até umas 16 horas, porque daí depois disso, porque você não mexe na decoração, você faz somente uso daquela parte da frente do palco e o hall de entrada para o trânsito ali. Então nunca interferiu. Então esse diálogo é necessário ser feito também para aquela semana toda. A Unipar tem teatro reservado, né, também para os períodos noturnos, para as formaturas. Então, só para deixar aqui também registrado, nós temos a reforma das poltronas, que está em andamento, e estamos agora com a questão que não tem mais por onde escapar, tem que ser feito investimento na climatização do teatro. 25 anos, está obsoleto, não tem jeito. Então, tem uma empresa que está fornecendo um laudo técnico de projetos para depois fazer a contratação. Então, pode ser que no início de janeiro ainda o teatro esteja liberado, mas durante o ano vai ter esses percalços de espaço que vai ter que ser interrompida a atividade do teatro para fazer essas reformas aí. Então, só para nós corremos o risco de não poder usar o teatro no dia 13 de fevereiro. Teria que ver com o pessoal da obra do telhado, aí a gente pode verificar isso e passar essa informação. Porque caso não seja possível usar o teatro, aí realmente é um plano totalmente diferente, porque Toledo não tem nenhum espaço que abarque esse número de pessoas do teatro. Exatamente, vai ter que ter outra organização. E daí também é possível, ela abre a possibilidade para transmissão via YouTube. Talvez, então, fazer esse ato solene de posse de diretores na Unipar, fazer a palestra ali, porém transmitida via YouTube para a rede, para aqueles que não puderem ir à Unipar. É uma possibilidade. E, Janice, ainda assim, fazendo então, usando os dois espaços, digamos que então seja possível usar teatro e Unipar, aí precisa de 2 palestrantes, concomitantemente, trabalhando nos 2 locais e fazendo o inverso no outro período. Sim, exatamente. E a gente está alinhando também com outro, ainda não tem a confirmação, assim que eu tiver eu passo o nome, que daí serão 2 palestrantes. Sim. 2 palestrantes que fazem a fala de manhã e daí à tarde invertem os locais. Então, apenas para dizer, nós também não temos ainda o posicionamento definido da Unipar. Em relação ao dia 3. Abre a agenda para confirmar a partir de 10 de janeiro. Sim. Nós já oficiamos, já solicitamos, mas eles não, inclusive esse ano nós usamos e foi da mesma forma, né? A gente em janeiro precisa fazer as tratativas para que eles confirmem a solicitação já feita via ofício. A PUC tem auditório bom. Sim, ele é menor que o da Unipar. Ele é bem menor. Sempre acaba indo para a Unipar porque... A capacidade é a metade desse da Unipar. Essa realidade. Oi? Do Premem? Do Premem também é menor. É 400? 400? Lá são 600 e... Na Unipar, na PUC dá 300. 400. Tá. Tem a Vincomar para ser inaugurada. Também vai ser inaugurada antes. E qual a capacidade? Tá. Então começaríamos as aulas, tudo isso acontecendo da forma como nós estamos dizendo, começaríamos as aulas 4 de fevereiro. Isso. Fevereiro, então, seguiria normal, dias letivos, o estado também, sem nenhuma interrupção, o mês todo. O mês de março, nós temos então o carnaval, no dia 4. O estado propõe para o dia 5 um recesso escolar. A gente, para que não haja, e nós temos dentro daquilo que se trabalha com os professores da rede municipal, a necessidade dos momentos de estudo interno, que são as reflexões pedagógicas. Então a gente propõe para o dia 5 de março reflexão pedagógica, que é possível também, se vocês entenderem que não, aí fazer recesso ou dia letivo. Eu entendo que a reflexão pedagógica,
aqui nós já estamos no mês de março, os professores tiveram a oportunidade de 2 dias de planejamento em janeiro, trabalho no mês de fevereiro, e no mês de março acho interessante que haja um momento para que se possa retomar o que foi estudado, planejado, rever. Né? Então, como o Estado manteve recesso e a quarta-feira de cinza já faz algum tempo que a gente não considera mais recesso, então acho pertinente que permaneça a mesma a reflexão pedagógica. E também se otimiza dessa forma o uso de transporte escolar, Claro. que daí já concilia. O mês de março seguiria normal, tem uma data marcada aqui no nosso calendário como sugestão de ser um dia de formação continuada. Quando lá nas observações no quadro lateral, na coluna lateral, diz aula normal para a EJA, nós temos que considerar que EJA precisa ter, conforme deliberação, 100 dias letivos no primeiro semestre, 100 dias letivos no segundo semestre. Então, tem algumas questões no calendário que sempre serão diferentes para a EJA. Tá? Formação continuada SMED. Esse dia 12, ele ficaria como um coringa, mas que pode ser jogado talvez para o mês de agosto. Eu teria uma sugestão para a semana de jogos. É uma possibilidade. Eu agora imediatamente pensei em outra aqui, porque eu estou observando que dia 17 de abril, que é a quinta-feira santa, o nosso calendário não prevê recesso, mas o Estado sim. Seria uma possibilidade também, em razão de transporte, organização familiar, nós jogarmos essa formação continuada em vez de março para 17 de abril. Se bem que é muitos dias aqui sem aula, é complicado isso também. Só que daí tem uma outra questão, que já vamos seguir para agosto, depois eu volto para março. Tá? O calendário é uma coisa assim, para quem já fez, você sabe que precisa de... na verdade eu não tenho oficiado isso, mas a questão dos jogos, né, de 1 a 9 de agosto. Já fizemos ofício para o núcleo, não tivemos resposta por ofício. Mas os jogos seriam realizados aqui em Toledo. Toledo sediará a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, tá? De 1 a 9 de agosto. Qual seria a sugestão? Quarta-feira. Oi? É tudo tudo em quarta-feira. Tá, mas qual seria a sugestão? Trazer a formação lá do primeiro semestre, que está lá colocado para dia 12 de março, para o dia 4 de agosto, digamos, fazer uma hipótese aqui. Aquilo que está marcado para agosto, mais uma formação ali para o dia 5 de agosto. Tá? Trazer a reflexão pedagógica que a gente sugere para 21 de julho, para o dia 6 de agosto. Aí nós teríamos mais 2 dias para ver, porque as escolas da cidade estarão sendo usadas como alojamento. Então nós teremos 24 escolas sendo alojamento, impossibilitando a entrada dos alunos. Teríamos que ver mais duas atividades para os professores nesses dias. É uma possibilidade, só que a gente não fechou isso aí. Eu vejo assim, Dirce, como essa minuta será discutida com as escolas, certo? Sim. Acho que essa é uma alternativa, pode-se lançar mão dessa alternativa. E uma segunda alternativa, vocês chegaram a discutir ou a pensar sobre o fracionamento do recesso de julho? Então, nós não discutimos ainda. Por que ainda deixamos assim? Considerando que está aqui no calendário do Estado, até porque nós não discutimos com eles, eu não sei se eles farão ou não o fracionamento, e as escolas privadas, porque elas encaminham o calendário para nós, todas elas, se eu não me engano, todas elas já enviaram, e elas mantiveram o recesso dessa forma, para que haja em todo o município mais ou menos uma unidade. Por isso que nós não fizemos ainda essa proposta de fracionar o recesso de julho, que é uma possibilidade. Daí manteria-se a formação, aí poderíamos trazer aquele dia de formação de março para abril, para o dia 17, aí também faria-se essa equiparação com o calendário do Estado, que dia 17 tem recesso, e faria-se a formação aqui. Essa questão dos jogos sempre acaba sendo algo um pouquinho difícil e onerando o município, né? A gente sabe disso, mas nós também precisamos pensar daí o que é mais viável para nós, para os nossos professores e para os nossos alunos.
Então, Janice, vamos manter assim a princípio. Tiramos de março a formação, passamos para abril, Ok. tá? Tira aqui e Aí nós passa para vamos ter abril. um senhor feriadão em abril. Tá. Ou não, né? Ou não. Ou não. Tá. Deixando assim, se mantiver a formação para 17 de abril, então precisa ser fracionado o recesso. Teremos uma semana de recesso em julho e uma em agosto. Do contrário, joga a formação continuada para a semana dos jogos e nós ainda ficamos com o desafio de pensar mais 2 dias. 2 dias. E lembrar, Janice, assim, que historicamente no mês de agosto, há 19 anos já, tem-se a Semana da Educação Infantil Sim. também, que são 2 dias de formação específica para professores da educação Sim. infantil e que poderia se trazer para esses 2 dias, já atenderia todos os professores da educação, infantil. Ficaríamos com os professores do ensino fundamental. Daí os do fundamental teria que pensar uma outra programação para esses 2 dias, que poderia também ser mais 2 dias de formação a mais, que é uma hipótese. Aí nós só precisamos equilibrar os dias letivos. Sim, sim, porque dando só porque daí faltariam os 2 dias letivos. 2 dias para os alunos. Esses 2 dias letivos, tá, vamos olhar o calendário lá então. Recessos, o dia 21 de novembro, que a gente propõe como recesso, o Estado também tem. E o dia 20 de junho, que está como recesso pós-Corpus Christi, que poderia tirar o recesso, daí poderia se fazer isso aí. Há uma terceira possibilidade disso, caso nós poderíamos, em julho, as crianças poderiam talvez então retornar no dia 17, teríamos 2 dias letivos aqui, e esses 2 dias letivos a gente poderia dar aos professores em agosto, talvez, no recesso, alguma coisa assim. Se for uma proposta que se torne mais execuível, vamos dizer assim. Eu acho muito bom. Por exemplo, dia 17 e 18 de julho já teria aula. Já teria aula, exatamente. E no dia 7 e 8 de agosto, os professores poderiam ter recesso. E daí manter 4, 5 e 6 de agosto como formação. Isso. E tirar a formação de março e abril. Isso mesmo. Aí nós vamos concentrar a formação nesta semana. É uma possibilidade. E na verdade, 4 de agosto, digamos, seria a reflexão pedagógica que a gente propôs para 21 de julho. Ok. Com relação ao teatro aqui, só para pedir para a secretária, houve um vencedor, o certame a Tantol, que é de Toledo. Ainda não foi feito contrato, então depende de como é daqui, dá para conversar, ajustar, né? Negociar a data. De início, né? Podemos voltar lá para março. Então vamos supor lá que seja aceita a proposta. A gente vai propor a minuta então sem formação em março. Essa formação de 12 de março passa para agosto. Abril, apenas o feriado lá de Sexta-feira Santa, e 21 de abril, que é Tiradentes. Juntou justamente a Páscoa com Tiradentes e... É um feriadão. É o feriado longo. Sim. E logo na sequência tem outro. Tudo bem, Marcelo? 1º de Bom dia, maio. Marcelo. Como é que estamos? Bom dia. Tranquilo? Bom te ver. Já que eu atrapalhei, eu sou político ainda. Bom dia. Para o mês de maio, considerando então que nós agora temos os períodos trimestrais e não mais bimestrais, então considerar mais ou menos dividir os 200 dias letivos em 3 períodos.
O término, então, do primeiro trimestre dar-se-ia no dia 19 de maio, dia 20 de maio, então, conselho de classe, e 21 de maio, início do segundo trimestre. O segundo trimestre que termina em 10 de setembro, tá? Essa forma de calendário, depois a gente faz um resumo ao final, colocando assim: quantos dias de aula, quantos dias letivos tem na segunda-feira, quantos dias letivos tem na terça, na quarta, na quinta, sexta, quantos dias letivos por mês e por trimestre. Tá bem fácil essa localização. Um resumão por dia. Da Para a gente não ter prejuízos das aulas que são desenvolvidas em determinado dia da semana, inclusive isso que o professor Hildo colocou antes, bastante dias nas quartas-feiras, mas a gente faz um equilíbrio depois quando coloca lá de segunda a sexta-feira os dias letivos, para ter um equilíbrio de ter aproximadamente dias letivos iguais por dia da semana. O porquê disso, para quem não é da área de educação, talvez não vai entender, mas influencia na questão da quantidade de horas aula de planejamento dos professores. E das próprias disciplinas, né? Da educação das física, aulas dadas, da arte. Né? Das aulas dadas. Então, são calendário. De acordo com o calendário. Então, tem várias questões que implicam nisso. Agora, talvez a gente libere aí, dependendo da proposta que for escolhida, 2 quartas-feiras, porque o 12 de março e o 13 de agosto viriam aqui para a semana anterior Porque, de agosto. Isso né? mesmo, dia 12 de março vai ter aula, e julho, dia 19, que é Corpus Christi, é uma quinta, feriado, e o recesso da sexta, dia 20, considerar que o Estado também propõe recesso, dá para manter, né? Então, o recesso de julho, então, considerar toda essa nossa discussão, iniciaria no dia 7 e terminaria dia 16, e os 2 dias ali, dia 17 e 18, então, vai dar um recesso para os dias 7 e 8 de agosto para todos. A emenda 9 e 10 dá 4 dias. Dentro da questão dos professores do Estatuto, são 15 dias de direito alternados durante o ano de recesso, né? Um direito só que assim, se contar no calendário, muitas vezes dá 20 dias, até 30 dias. Então, sempre dá além daquilo que é Mínimo 15. Mínimo 15, né? É o que a lei diz. Sim. Mas, historicamente, a gente já tem uma organização também, né? 20, 25, às vezes dá até 30 dias de recesso, né? Então, as aulas em julho retornam dia 17 de julho, 18 de julho, 21 de julho, aula normal. Então, vamos lá, agosto. Colocar lá como proposta, dia 4, reflexão pedagógica, dia 5 e 6, as formações, que daí contempla, se somar lá o dia 3 de fevereiro, a palestra, mais dia 5 e 6 de agosto, a formação ofertada pela SMED, as 24 horas que precisam ser ofertadas pela Secretaria da Educação. Mais às 16 de janeiro, fecha as 40 horas. As 40 horas. Aí nos dias 7 e 8, recesso, os 2 dias que faltaram do mês de julho, e segue o mês de agosto. Aí teria que pensar a Semana da Educação Infantil. Esse ano a gente conseguiu ofertar para todos os professores da educação infantil com dispensa de alunos a formação da Semana da Educação Infantil, e mesmo assim atendendo a questão da oferta dos 200 dias letivos, né? Então não teria como fazer isso nos dias 7 e 8, né? Tá? Esse 13 e 14 desconsiderar, uma vez que a gente mudou, né? Em setembro, então o feriado do 7 de setembro cai num domingo, esse ano foi no sábado, né? Esses feriados no final de semana. Temos quantos aí? O término do segundo trimestre, dia 10 de setembro, até ali ao lado no quadro consta segundo trimestre com 67 dias letivos, da mesma forma como foram os dias letivos do primeiro, só que vai mudar agora por conta da alteração da formação, essa contagem de dias letivos, né? O início do terceiro trimestre em 12 de setembro, no mês de outubro, então 15 de outubro, assim como o Estado e tradição, esse recesso nas escolas por conta do dia do professor, que não é feriado, mas para as escolas sempre tem recesso e comemora-se o dia do professor, e nas escolas não tem recesso no dia do servidor público.
Então, nas repartições públicas, esse ano, inclusive, no dia 28 não teve atendimento, porém nas escolas teve, né? Nas escolas, esse ano, no dia 28, também teve reflexão pedagógica. O Estado propõe aula normal para o dia 28, nós estamos fazendo a proposta de uma reflexão pedagógica para outubro, que, se entender necessário, dá para antecipar. Assim, a princípio, veja, eles terão formação em agosto, que é sempre um momento em que se conversa, se discute e, né, muitas questões são definidas, e teremos conselho de classe em setembro. Então, acho que uma reflexão pedagógica aqui, porque nós ainda temos o mês todo de novembro e alguns bons dias em dezembro. Então, é uma reflexão pedagógica que eu acho que se situa bem aí nesse período. Aí, se os professores também concordarem com isso. Ela é importante porque justamente você está na reta final para concluir o ano, para retomar algumas discussões de conselho de classe, justamente para pensar naquela criança que precisa ainda de algum trabalho específico, inclusive trazer pessoas para a escola para fazer algumas reflexões necessárias para esse direcionamento para fechamento do ano. De considerar que dia 28 de outubro provavelmente será recesso nas repartições públicas, então nas escolas apenas trabalho interno dos servidores nos locais. Para o mês de novembro, então, o feriado do dia 20, e para 21 de novembro, então, propõe-se também um recesso, assim como o Estado também propõe. E para dezembro, eles colocam lá o término das aulas dia 19. Para nós, a gente fazendo as alterações lá em cima também vai dar para manter assim. Aí dia 22 de dezembro colocamos como avaliação institucional, que é uma avaliação interna que é feita nas instituições de ensino, a cada final de ano, né? Está previsto nos projetos políticos pedagógicos e é importante e necessário. Daí coloca-se dias 23 e 24 como recesso e início das férias para todos, administrativo e professores, dia 26 de dezembro. Importante, todos ao mesmo tempo, até sempre foi uma solicitação do RH, que não tenha grupos que saiam de férias num período e outros em outros, porque daí o retorno depois um grupo volta num período, outro grupo volta em outro, então todos saem ao mesmo tempo e retornam também juntos ao mesmo tempo. O 31 de dezembro aqui será recesso também, obviamente, só faltou sinalizar, ou tem alguma coisa sim. prevista? Não, né? Não, é recesso, né? Foi só um, tá. Na verdade, início das férias, né? Dia 26 do 12. Isso, então é férias, isso, daqui pra frente, ok. Essa questão aqui, depois com a reunião com o grupo, pode sofrer alguma alteração? Porque assim, o que eles Esse veem... que já foi definido por eles. Isso aqui foi definido em Curitiba, então agora cada regional vai fazer o alinhamento conforme a realidade local. Pelo que o chefe do núcleo colocou, eles têm algumas especificidades para Toledo e para Palotina, porque Palotina vai sediar a fase regional dos jogos, então lá também eles têm alguma especificidade que não vai ser em agosto, vai ser em outro... O núcleo não pode impor nada em relação ao calendário escolar, mas é sempre conveniente esse alinhamento por conta de que qualquer mudança aqui de transporte escolar onera o município. Então é uma questão racional a gente tentar alinhar isso da melhor maneira possível. Mas acho que as propostas ficaram bem interessantes e qualquer uma delas que seja aprovada, eu acho que atende ao que o município precisa e o Estado também, né? E em termos de dias letivos, a questão... Nós tentamos colocar num único calendário aquilo que é necessidade da EJA, né, os 100 dias letivos num semestre, 100 dias no segundo semestre. Já para a educação infantil e anos iniciais não há necessidade dessa questão dos 100 dias num e no outro. E por isso da diferença, Janice, em relação a questões de reflexão pedagógica voltada para o público da EJA. Então tem datas diferentes, até porque o grupo de professores de EJA é um grupo menor, específico, e dá para fazer um trabalho
com eles em momentos separados, que são 6 professores, mais coordenador, mais diretor, então é um grupo específico, né? Então dá para pensar numa proposta bem alinhada, específica para a EJA e em datas diferentes também, né? Então não implica no calendário como um todo. Então podemos seguir assim com isso? Então estamos fechando nesta proposta 200 dias letivos. Sim, 200. Janice, então amanhã, alinhando com o núcleo, a gente vai levar essa proposta também de como nós pensamos e vamos chamar diretores de escolas e CMEs para apresentar a minuta, apresentar como será e depois disso encaminhar para homologação. Ano passado e nos últimos anos sempre o calendário homologado em dezembro. A gente nunca teve homologação em outubro, até já teve antes, mas não é assim necessário. Apenas para contribuir, eu vou passar para ti posteriormente a sugestão de um palestrante que talvez possa ser aproveitado para o dia 3, nessa alternância aí. É uma pessoa que trabalha bem as questões relativas aos autistas, a esta realidade que está sendo bem, por um lado interessante, mas também desafiadora para todos nós, né? Então passo a sugestão para ti e aí vamos conversando sobre isso. Na verdade, interessante e necessária para todos os professores. Todos os professores. E não só professores, para todos que trabalham na educação, né? Então vamos ouvi-lo, caso a abordagem ela vá ao encontro daquilo que nós desejamos. É um trabalho que pode ser pensado no decorrer do ano, inclusive com pais, enfim. Aí é uma questão que a gente pode pensar posteriormente. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte? Só antes de entrar no transporte, eu gostaria só de definirmos mais 2 questões, prefeito e Dirce. Nas nossas primeiras conversas aqui, nós falamos sobre o kit escolar e sobre o material, né? Material didático. Essas aquisições, elas estão sendo encaminhadas ou vocês estão aguardando também uma conversa conosco em relação a isso? Os kits já estão encaminhados. Sim. Os didáticos, livros didáticos, nós estamos aguardando a resposta, mas, porém, houve o fechamento dos índices de educação, que foi nos fornecido ontem pelo Jadir na reunião de secretários, nós estamos com 24,6. Ok. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente, como vai precisar de livro didático, né, e tem essa possibilidade, se nós pudéssemos fazer o empenho desses livros, vocês devem ter visto esses exemplares, é uma qualidade de livros importantes, que, né, Dirce, houve inclusive uma discussão com as professores. Foi passado, acho que... Sim, nós analisamos aqui, nos foi passada a avaliação feita pelas escolas, né, pelos CMEs também. Nós reunimos alguns professores, fizemos algumas reuniões neste período, analisamos o material também. E, na verdade, assim, a gente já conhecia o material, porque, né? E, de fato, é um material bom. Nós estamos falando de uma editora séria que fornece um material bom e nós não vamos nos opor absolutamente à aquisição do material. O que nós queremos entender é a seguinte questão. Vocês nos disseram aqui que a educação infantil 3, 4 e 5, primeiro ano, utiliza o material da FTD. Sim. E segundo, terceiro, quarto e quinto, o material é um giro pela aprendizagem. Isso. E é nesta perspectiva, nesta organização, que será a compra do material para 2025? Sim, até por conta de como se organizou a licitação naquele momento, né? Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião com coordenadores de escolas, dia 7, uma conclusão de um trabalho iniciado durante o ano, e elas solicitaram inclusive que houvesse a compra do material da FTD para o segundo ano, vista a qualidade do material para o trabalho com a alfabetização. Mas como nós não temos licitado dessa forma, então a possibilidade agora em termos, e já foi, a empresa inclusive já assinou a questão do aditivo, tanto de quantidade como de aditivo ao prazo, mais 12 meses, de adquirir materiais do infantil 3, 4, 5 e primeiro ano. Então, até falei para as coordenadoras, se ano que vem entenderem que precisa dar seguimento, avaliarem isso como positivo, é possível ainda fazer um novo contrato, enfim, para dar seguimento a esse material, essa compra desse material. Ok, eu acho que durante o ano a gente vai conversar, até nós observamos aqui na avaliação
que embora tenha sido apontado que 100% das escolas responderam favoravelmente ao material, depois nas respostas às questões eu observei que nenhuma resposta às questões o número de escolas ultrapassa 20. Então a gente deve ter aí algumas escolas que podem também nos trazer elementos interessantes, né? Mas então ficar definida a aquisição tanto do kit quanto do material didático para as crianças. Sim. E para finalizar a questão do material, secretário, só gostaria de saber, hoje, considerando que nós temos o material para educação infantil 3, 4, 5, primeiro ano e todos os anos, qual é o lugar deste material aqui? Sim. Então, ó, o infantil 3 nunca teve material, pela primeira vez, em 2024, tem material didático para infantil 3, então não havia outro material até então. Infantil 4 e 5 tem material fornecido pelo governo federal através do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD Educação Infantil, porém as entregas são... tem escolas que nem sequer receberam o material do PNLD escolhido pelas próprias escolas para a educação infantil. Então, assim, são quantidades muito pequenas e poucas escolas que receberam um PNLD Educação Infantil. Então, o material que hoje é usado pela FTD atende 100% e um material de excelente qualidade. Para o primeiro ano, todo o material fornecido pelo PNLD, ele é consumível, porém também em quantidades insuficientes. Nós temos turmas que não tinham livros, outras que tinham, e você não consegue compartilhar o material que é consumível, ou seja, que a criança escreve, agora você vai usar. É diferente de um livro de História e Geografia do 4º e 5º ano, onde ele é usado apenas para leitura e atividades feitas no caderno, ele pode ser compartilhado. Quando nós fizemos a aquisição do material, já no ano passado, 2023, para alfabetização, nós não tínhamos todo o material do Educa Juntos, inclusive ele veio para primeiro, segundo e terceiros anos, no decorrer do ano, e ele é usado concomitantemente com o outro material da FTD. Já o material do PNLD, ele é mais um complemento, né? Ele não é usado na sua totalidade. Então, esse material, ele é destinado ao primeiro e segundo ano. E teria princípio para todas as crianças? Esse sim, Ok. sim. Esse veio do governo do Estado? Governo do Estado. Custo zero para o município. Sim, sim. E as plataformas que são disponibilizadas, elas estão sendo usadas também? Porque eu observei, no termo de adesão, que é a plataforma de inglês, de redação e de matemática. Não. Ainda não. Tá. Não. O que nós agora, na verdade, estão em formação, são 2 professores, um é a Lidiane e outro é a Tatiane D'Artora de Matemática, que é a plataforma de aprendizagem matemática, que está no Educa Juntos, que foi disponibilizado para o município agora. Uma TIFIC? Uma TIFIC, Quando cita lá a plataforma de redação de inglês, ela não foi disponibilizada para o município ainda. E a de matemática a partir de agora, inclusive para início do uso a partir desse mês. Ainda, os alunos ainda não estão usando. Então havia todas as tratativas, mas vai iniciar o uso a partir de agora. A aquisição do governo do Estado, ela foi feita via licitação durante o ano. Tanto que nós tínhamos um processo em andamento, a gente suspendeu para aquisição de uma plataforma de aprendizagem matemática, daria em torno de 500 mil, justamente quando foi anunciada essa aquisição do governo do Estado, e com isso a gente conseguiu fazer essa economia, e dos 399 municípios do Paraná, 200 e poucos apenas vão usar a plataforma de aprendizagem matemática por terem equipamentos para conseguir fazer o uso. Né? Os municípios que não têm não vão conseguir fazer uso da plataforma por não ter equipamentos disponíveis aos alunos. E um giro pela aprendizagem, ele é diferente do material da FTD porque ele, dentro daquilo que são os objetivos propostos na BNCC, ele apresenta questões mais para preparar justamente para as avaliações externas. Ele não traz o trabalho, assim, o conteúdo em si, mas a professora trabalha os conteúdos de acordo com o referencial curricular e ela apresenta aquele material como proposta para justamente ir trabalhando o tempo todo as questões como elas são apresentadas nas avaliações externas, uma vez que hoje são muitas avaliações externas que são aplicadas aos alunos e não há como o município ficar de fora disso, né? Não tem como você não
fazer as avaliações e as crianças precisam ser preparadas, estar preparadas para esses momentos. E além destas, nós temos as nossas avaliações. As nossas também, que inclusive elas são obrigatórias, né? Sim. Que a prova Toledo, ela já vinha sendo aplicada, né? E a gente retomou depois da pandemia a aplicação da prova Toledo, a prova Toledo diagnóstica e depois no final do ano a formativa. Esse ano já no início do ano nós fizemos a prova Toledo diagnóstica impressa para crianças de primeiros e segundos anos dentro das áreas de língua portuguesa e matemática e para terceiros, quartos e quintos anos no tablet. Na época nós usamos uma plataforma para a leitura do gabarito para que fosse mais fácil a correção e para a gente ter os resultados. Esses resultados eles precisam ser divulgados no site, ser públicos. Os resultados das avaliações por criança, por criança, por turma, por escola e por rede. Mas tem que ter a lei da proteção de dados. Né? Sim. E, inclusive, lá no questionário do Tribunal de Contas, essa é uma das questões que a gente tem que responder e colocar o link onde nós divulgamos esses resultados das avaliações que o próprio município aplica. E agora nós fizemos novamente a prova Toledo formativa, foi no mês de outubro, também impressa para crianças de primeiros e segundos anos e no tablet para crianças de terceiros, quartos e quintos anos. Nós tivemos um problema, o sistema para a leitura dos resultados dos gabaritos, ela foi quem projetou todo esse sistema foi um técnico nosso do TI e houve um problema, então houve uma série de dificuldades para fazer a prova, enfim, todas as escolas fizeram, hoje nós temos os resultados, mas gerou uma série de transtornos por conta da forma como foi criado o sistema próprio. Hoje nós ainda não temos uma plataforma na educação de gestão que talvez poderíamos ter um leitor de gabaritos e outras coisas mais que contribuiriam com esse trabalho. Então isso é algo necessário. Mas essa questão que tu levanta não trouxe prejuízo para o estudante. Não trouxe prejuízo. Apenas um registro que houve dificuldades, né? Então a gente de forma alguma queria que aquilo trouxesse dificuldade na aplicação e todos sabem que a gente queria que a aplicação da prova fosse assim muito tranquila e que fosse um sucesso, mas não foi bem daquela forma. Todos fizeram um tablet, já temos os resultados, mas a gente esperava que fosse um pouquinho mais tranquilo. Mas tudo que depende de sistema e técnicos, a gente fica um pouquinho amarrado. Está se buscando uma melhoria nesse sentido? Assim, o pessoal do TI está buscando uma solução para que possa se melhorar esse sistema? Sim, inclusive nas últimas, porque daí nós havíamos agendado uma data e naquela data então teve uma série de problemas por conta de senhas colocadas, liberação de acesso, e às vezes o técnico ele não entende que quando a prova é com criança, você não pode colocar muita senha, muita dificuldade de acesso, tem que ser mais simples, sabe? É um acesso único, uma senha única. Então, sim, o Alex, que é coordenador da área de computação, está trabalhando junto com mais um outro técnico que não é professor para solucionar isso. É importante registrar, Fritz, que não é o TI da prefeitura da educação. É o nosso. Na verdade, a gente não tem TI lá, nós temos um servidor cedido pela secretaria para lá e são todos professores lá, né? Mas altamente capacitados para isso. Secretaria de Educação. Está cedido pela administração, pelo departamento. Isso, um técnico. Agora, em relação a esse processo de avaliação externa, eu acho assim, é uma questão bem pessoal, né? E eu, não só minha, né? A gente tem conversado e ouvido outras pessoas dizerem, não há muito também que se possa fazer, mas esse processo de avaliação nas escolas do país, ele está um pouco exagerado. As crianças são submetidas insistentemente a processos de avaliação, sistemas que não conversam entre si. Aí é uma produção de dados desenfreada, como esses dados dialogam e como eles orientam as políticas públicas. Eu penso que, institucionalmente, um próximo passo precisa ser nesse sentido no país, de a gente pensar como tudo isso converge e deixar de submeter as crianças a tantos
outros processos de avaliação, porque não precisa tudo isso para saber como é que está a questão do ensino nas escolas brasileiras, né? Eu acho que se faça a medição para compor esses índices de repasse. Mas vamos simplificar esse processo, vamos colocar... o mesmo indicador para todos, né? O processo está lá. Sim. Quanto à questão dos kits de materiais, então, isso está tramitando, estamos aguardando a publicação do edital. Aguardamos as... Isso já está também nesse índice de conto de investimento na educação. Então, com essa posição que vocês nos trazem dos livros, a gente vai, certamente, consegue atingir esse índice, e o cuidado que nós temos é exatamente de fazer o investimento daquilo que precisa, né? Então, agora, com isso, a gente vai já acelerar esse processo de solicitação, até para quando começar o ano letivo, tudo esteja à disposição. Eu acho que eles têm que fabricar esses livros, né? Sim, porque ninguém tem uma quantidade de livros guardada esperando que o município tal compre, né? Então precisa, eles começam a produção quando recebem um empenho, aí eles precisam de um prazo, e a gente, não sei se pode ser assim, mas por conta das quantidades, e a logística tem funcionado muito bem, de todas as entregas serem nos locais. E os diretores são fiscais setoriais, que recebem, conferem e fazem a entrega, porque não tem pessoas suficientes para, numa Secretaria da Educação, acompanhar todas as entregas, verificar. Teve um ano que a gente fez isso, foi um sofrimento. Imagina. Então, por exemplo, kits de materiais... Eu tive que preparar o livro no carro para distribuir para o interior. Não tem. De acordo com... Só citar uma informação importante, assim. Os kits de materiais nós havíamos organizado, e quando a gente fala nós, tudo isso passa por um processo onde comissões organizam isso. O kit de material, por exemplo, ele passou por um estudo de uma comissão onde participa diretor de escola, coordenador de escola, então pessoas da rede. E havia sido organizado kits, lote para o CMEI, lote para infantil 4, 5, para cada série um lote. Mas houve uma orientação da assessoria jurídica para organizar não lote por turma, uma vez que em cada turma, dentro do lote tem itens iguais, e que dependendo dos vencedores poderiam ter para itens iguais preços diferentes, né? Então eles orientaram que se fizessem 3 lotes, assim como nós já tínhamos, que os lotes de cadernos sejam entregues por uma única empresa, e essa empresa faz as entregas conforme as quantidades necessárias por turma, por escola. Um lote com todos os materiais, que incluem materiais escolares como borracha, potador, lápis, caneta, lápis de cor, tintas, esses materiais. Conforme a série, né? Conforme a série. E um outro com alguns jogos pedagógicos que também são necessários, em especial para a educação infantil, tá? Onde entra tangram, alguns blocos de encaixe, outras questões. Essa foi até uma questão que a gente pensou, e a gente até ouviu algumas coisas. Eu acho que caso se optemos aí pela continuidade do kit, acho que algumas coisas até podem ser aperfeiçoadas, no sentido de que alguns professores nos disseram, a gente recebe a massa de modelar, mas é toda da mesma cor, quer dizer, não é eles, né, são as crianças, Sim. E que se a criança leva, às vezes algumas escolas lidam com isso de uma forma, outros lidam de outra, para algumas isso é meio melindroso, se o kit foi para a criança ficar com o material na escola, daí alguns pais também reagem, então são questões que precisam ir sendo aperfeiçoadas aí ao longo do tempo, né? Na verdade, tudo que compõe o kit é um material essencial e básico para o dia a dia na sala de aula, né? Então ele não é um material para que vá para casa e que fique em casa. Pois é, mas há uma divergência nesta compreensão também por parte de algumas famílias, já que é um kit para o aluno. Mas enfim, é só para registrar a questão também. Sim. Prefeito, só para finalizar, o senhor gostaria que nós finalizássemos isso por escrito ou basta a nossa conversa aqui? Se vocês entenderem que essa ata que vai ser feita já fica como registro, está tudo certo. Sim. Pode ser? Tá, então aí você já tem que providenciar o andamento da aquisição dos livros, né, especificamente. Ok. Tá. Falando em transporte escolar, Filipe? Nós temos uma dúvida, porque alguns questionamentos com relação aos investimentos. A gente entendeu que o processo que foi feito é um processo muito bem feito e tudo mais,
com alguns questionamentos, algumas pessoas nos procuraram, né, de transportes, inclusive, e a gente acha que poderá ter problema com relação aos investimentos que eles têm que fazer. E daqui a pouco nós podemos ter ninguém participando dos transportadores que o município tem hoje, em função da redução de uma só vez do ano dos veículos, né? Então, não sei, de repente é um receio que nós temos, já conversei com a Janice e tudo mais, com o pessoal da transição, a gente entende que tem que melhorar os veículos, as fotos que a gente viu são terríveis, né? E só que daqui a pouco a gente corre o risco de chegar lá em fevereiro e nós não temos a licitação da deserta, né? E vocês têm a possibilidade, claro, de renovar mais 6 meses, o próximo disso, né? Não sei se daria tempo de você fazer a licitação e não vencer o contrato vigente que vocês têm até dezembro, se não me engano. Acho que é 17 de dezembro, se não me falha a memória. Então, se o teu pessoal lá que fez esse estudo, pudesse criar uma alternativa de daqui a pouco dar um espaçamento que eles pudessem ir trocando esses veículos mais antigos espaçadamente para ter condições para os transportadores irem investindo nas suas capacidades. Porque a gente também não quer pegar e acabar com esses empresários, né? De uma hora para outra. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é prudente, o tema realmente é relevante. Eu acho que a gente poderia trazer os técnicos para uma conversa, para eles, da forma que foi construído esse edital, terem as explicações técnicas. Eles tiveram aqui conosco. Mas eu acho que a gente tem que aprofundar. Então, se vocês acharem... Inclusive, eu queria sugerir, prefeito, uma outra questão. Sim. Se fosse possível, os técnicos se reunir com os transportadores também, para discutir com eles, eu acho que ouvi-los, porque há uma reclamação que, em momento algum, eles foram ouvidos. E daqui a pouco é uma parceria. Eu entendo que esse transporte escolar é uma parceria de várias pequenas empresas, inclusive, com o município. E algumas pessoas que nos procuraram dizem que não foram ouvidos, que o processo está sendo feito pelo município sem buscar as sugestões e tudo mais. O que nós entendemos como Comissão de Transição é que tem que melhorar, porque do jeito que foi apresentado não dá. Agora, também temos que olhar as condições que se põem na mesa para que eles melhorem isso. Não, eu acho que as duas sugestões são boas. Então, eu sugeriria uma reunião com os técnicos, com a comissão, para a gente dissecar e entender os porquês que levaram a essa construção desse modelo. Não, os porquês, prefeito, nós entendemos que foram para melhorar. Sim. E para até reduzir quilometragem. O meu receio é que se nós nos demorarmos, eu acho que está andando esse processo já está em fase de quase que licitação. Inclusive, criou-se nesse processo, inclusive, possibilidade de participação das empresas de pequeno porte, inclusive. Então, valores, etc. Porque vamos nos colocar no lugar do empresário, né? Acho que são 4 anos, 4 ou 5 anos que tem que melhorar os veículos. Sim, não sei se todos, uma parte. A pessoa lá tem 4 veículos, por exemplo, vai ter que mudar 2. Para ele investir em 2 veículos mais, porque ele vai ter que comprar um veículo que dê até o final do contrato. Não adianta ele mudar de 2010 para 2011 o veículo, que não vai resolver. Daqui a um ano ele tem problema de novo. Então ele vai ter que mudar no mínimo 5 anos esse veículo. E a diferença de investimento é grande. Talvez a gente pudesse marcar essa reunião, não haveria necessidade, obviamente, de retomar toda a exposição que eles fizeram, porque fizeram uma excelente exposição aí na nossa primeira reunião, mas que nós pudéssemos discutir com eles qual é a possibilidade de prever uma transição, uma medidas progressivas. Podemos marcar isso para amanhã, então? Pode ser? Tem algumas questões também que precisam ser consideradas nisso, que a questão que a lei municipal ela requer algumas questões do Inmetro, né? Mas nós não queremos, na verdade, que realmente, vamos dizer assim,
flexibilizar as exigências, mas apenas pensar um tempo um pouquinho maior para que essas pessoas possam E o se adequar à lei. que é de legalidade, né? E o que é de segurança, nós não queremos abrir mão. Só que é o seguinte, só que haja a possibilidade, daqui a pouco, de uma flexibilização que eles possam competirem, como eles vêm competindo durante, não sei quantos, tem gente acho que está aí há 10 anos ou mais. Sim, não, eu também recebi demanda desse pessoal. Então, assim, ó, 8 horas, das 8 às 9, a gente pode trazer eles aqui. O que você acha disso? Acho que sim. Podemos? Sim, A gente vai ver como é que está, porque eles estão à disposição. Sim, sim. Tá. Então, das 8 às 9, amanhã a gente fala sobre essa questão do transporte escolar. E assim, eu vou só pedir para que nós sejamos rigorosos nesse 8 às 9, porque 9h30 a gente já tem um evento, um compromisso bem importante também. Então. Aqui nós estamos sendo pontual. Nós Muito bem. Sempre 14 horas. Só quero informar também, é importante, até porque é um projeto da escola Egon Werner Brecht, que iniciou-se lá em 2021, é muito bonito, e a gente criou um espaço, então, lá no Parque do Povo, para que as crianças pudessem cultuar e cultivar essa proposta do projeto Baobá, né? Então, é um projeto lindo, a gente criou um espaço, um nicho, onde tem uma árvore plantada, que foi plantada lá em 2022, não me recordo se foi, acho que 2022, e aí criamos esse espaço onde as professoras lá, especialmente a Maria Auxiliadora, a diretora, estão desenvolvendo essa atividade. Então, só para registrar que a gente está consolidando esse espaçozinho lá no Parque do Povo para essa atividade cultural e pedagógica também. Tá? Bom, eu acho que em termos da política da educação estávamos perdendo os livros, vocês pegaram, discutimos o calendário escolar e agora o transporte escolar. Certo. Posso fazer só uma pergunta de curiosidade? Sim. Como é que está o agrinho dentro das escolas? Todas as escolas implantam? Como é que está? É feita adesão, nós já fizemos adesão para o próximo ano, até é importante essa pergunta. Inclusive, nós tivemos uma escola novamente vencedora entre as 5 do Paraná, de uma redação ali da escola Egon Werner. Ano passado tivemos vencedores da escola Arsenio Reis e Borges de Medeiros, esse ano novamente Borges de Medeiros. E as escolas, elas fazem adesão, recebem o material, fazem o trabalho, porque assim, as escolas recebem vários materiais dentro dessa área de educação financeira, empreendedorismo, cooperativa, trabalho de maneira interdisciplinar, mas nem sempre participam de concursos externos, daí fica a critério da escola, mas sim, recebem material. Nós fizemos adesão para o próximo ano já, então lá geralmente depois da metade do ano que esse material chega e faz o trabalho sim. Todos os anos é feito, segue sim. E é muito bom, sempre assim, uma qualidade muito boa. Já tem história também, tem o agrinho, e né? muitas premiações, muitas, né, que o município recebeu, muito. vem recebendo e continua. Bacana. Bom, Obrigado. então acho que é isso. Agora são 10 horas e 13 minutos de terça-feira, 12 de novembro de 2024, uma reunião extraordinária sobre educação. Agradecer a Genice, Cris, o Hildo Bombardelli, então, e o Marcelo Marques. Parabenizar ambos aqui, Sheila e Marcelo, pela indicação detalhada. Já o fiz por WhatsApp, registro, reforço. Sucesso para vocês na pasta. E naturalmente que para nós é uma honra receber, leva um abraço ao Mário, desejamos sucesso e estamos aos olhos. Então fica registrado que amanhã às 8 horas, às 9 a gente discute o transporte escolar. No mais, um abraço a todos. Antes de encerrar, quando for definido efetivamente esse calendário, se vocês permitirem, já para deixar registrado em ata, a gente coloca nesta reunião essa informação, se vocês permitirem. Pode ser dessa forma? Quando for definido. Sim. Ok? Sim. Então, posso ainda? Claro. Então, estamos aguardando também a eleição lá na Câmara, hoje, né? Acho que segundo turno. E segundo turno. Precisa ser homologado, né? Então, pelo prefeito. Daí, ainda esta semana, vamos emitir a instrução normativa que trata da eleição de diretores, de acordo com o que for aprovado. Se vocês acharem que tem que fazer uma reunião extra para o tema, a gente está à disposição. Está votando lá então, Marcelo. Segundo turno hoje, vai
A emenda foi aprovada de uma mais uma, sendo desconsiderado 8 meses aqueles casos de licença maternidade. Perfeito isso, Porque ótimo. isso antes inviabilizava a possibilidade de alguém assumir por 2 mandatos, porque a expressão ruim que foi usada lá, porque substituiu, eu não vou usar a expressão lá não, porque... Não, acho que não. Mas aquilo que foi discutido aqui, que a Câmara aprovar, a gente homologa. Eu só vou fazer uma sugestão, então, para ti, já que tu está lá na Câmara. Se o presidente mandar a outorga hoje, a gente sanciona hoje, já ganha o tempo para acelerar os processos aí. Porque a intenção é pavimentar bem essa questão. E, prefeito, então, já que tocamos no assunto, acho que é bem importante, está sendo gravado, deixarmos isso bem claro, que todos nós, desde o princípio, defendemos a eleição dos diretores. Porque a discussão acabou sendo permeada por alguns equívocos, insinuações de que nós seríamos desfavoráveis à eleição dos diretores. Absolutamente. Desde a nossa primeira conversa aqui, tanto o senhor quanto nós fomos muito firmes nesse sentido, que seja feita a eleição. Então, bom, é importante dizer também. Só para registrar também, ninguém fala em nome do prefeito. Quem fala em nome do prefeito Beto é o prefeito Beto. Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.